Coreia do Sul viveu um dos maiores pesadelos do país entre setembro de 2003 e julho de 2004, porque Yoo Yeon-chul estava solto nas ruas. Mas o que é que ele estava fazendo? Vem comigo que eu vou te contar. Esse é o nosso caso de hoje. Antes de seguir com o caso, aproveita, já deixa aí o seu like nesse vídeo, já comenta, daqui a pouquinho, né, depois que acabar o vídeo, curtir outros vídeos do canal, assistir, se você gostar do conteúdo, se inscreva. Agora podemos começar. Agora vamos entender um pouquinho o que fez o Yoo Yeon-chul espalhar esse rastro de medo e desespero nas ruas de Seul, na Coreia do Sul. O Yoo Yeon-chul, que ficou conhecido como o assassino da capa de chuva. A gente tem um histórico, né, dos serial killers, que geralmente eles tiveram uma infância difícil, e com o Yeon-chul não foi diferente. A infância dele não foi nada fácil, mas é claro que isso não justifica o que ele fez. Yeon-chul nasceu em 1970, em 18 de abril, em uma comunidade rural, humilde, né, e pobre, em Gocheon, na Coreia do Sul. Ele vivia com a sua família em condições de pobreza. A gestação do Yeon-chul, ela não era esperada pela família, então ele foi uma criança indesejada. Os pais não queriam ele, e a família não queria mais uma boca para alimentar com a chegada dele. Então ele veio como mais um problema para a família, ao ponto de a mãe dele pensar em tirar a vida do próprio filho. E isso é muito triste. E o pior de tudo isso é que ele ficou sabendo dessa história um tempo depois pela avó dele. Agora imagina você descobrir que a sua própria mãe tentou tirar sua vida. A própria mãe, né, não te queria vivo. Imagina o trauma, né, que ele sofreu depois de descobrir isso. O que esse Yeon-chul criança não viveu, né, dentro dessa casa com a mãe que não gostava dele, o pai também que não queria, né, que ele tivesse vindo ao mundo. Deve ter sido realmente horrível. Outra questão que marcou a infância também do Yeon-chul foi a pobreza, né, a pobreza extrema. A mãe quis tirar a vida do próprio filho pela pobreza, pela situação que eles viviam. Mas o que essa criança tinha a ver, né? Qual a culpa que ela tinha? Ela não tinha culpa nenhuma de ter nascido neste ambiente familiar, na situação que eles viviam naquele momento. Então, de todas essas informações que ele tinha, né, na mente dele, criou-se então um trauma. E isso juntou tudo dentro dele e foi crescendo. E o tratamento que ele recebia da mãe foi gerando raiva e ressentimento. Porque com a vinda dele, né, gerou mais gastos na família, iam ter que dividir a comida, a situação já não era fácil. Mas, como eu já disse, a criança não tem nada a ver com isso. E tudo isso também juntando a uma mente perturbada, que era a do Yeon-chul. E essa situação toda que ele viveu fez com que ele odiasse mulheres e também pessoas ricas. Próximo ali da casa do Yeon-chul tinha uma família que vivia ali, que era uma família muito rica. Eles tinham uma casa grande e também tinham um carro, posses, que era onde ele passava quando ele ia para a escola. Então toda vez que ele passava, ele via aquela casa gigante e ele lembrava da situação que ele vivia, que ele estava. E aí essa raiva nele foi crescendo. Foi criando também uma amargura e uma inveja, tanto dessa família rica que ele via, quanto de todas as pessoas ricas. Quando o Yeon-chul via essa casa, né, dos ricos e tal, ele não necessariamente queria ter uma mansão como aquela que ele via. Ele na verdade queria punir os ricos pela miséria dos pobres. Isso tem até semelhança com vários outros países, né, que tem essa diferença muito grande entre ricos e pobres, né, essa disparidade social, e que é justamente nesses locais onde tem muita violência. Os pais dele acabaram se separando. O Yeon-chul, depois da separação dos pais, ele foi viver com a avó dele. E aí quando ele tinha os seus 6 anos de idade, aí ele foi morar com o pai e a madrasta. O pai dele era soldado do exército e quando ele voltou, ele acabou recebendo uma boa quantia pelo trabalho dele. E ele acabou investindo esse valor aí, né, grande parte, né, desse valor em apostas, que acabaram não dando certo. Ele acabou ficando bastante frustrado. Pode até ser por ter servido o exército que o pai do Yeon-chul tenha se tornado um homem bastante rigoroso e amargurado. E esse temperamento dele batia de frente com a rebeldia do Yeon-chul. Então eles viviam sempre em conflito. Nessa casa, além do pai e da madrasta, o Yeon-chul ainda tinha 2 irmãos mais velhos e também uma irmã mais nova. E essa irmã mais nova, ela apanhava muito da madrasta do Yeon-chul. E ele via tudo aquilo e ele ficava revoltado. Isso fez com que aumentasse o ódio que ele tinha por mulheres, por ele ver a irmãzinha apanhar sem motivo algum. O fato é que tudo isso foi ficando armazenado, né? Todo esse rancor foi ficando armazenado dentro do Yeon-chul. Desde muito novinho, o Yeon-chul ele maltratava
torturava e matava animais, principalmente cães. Yang Chu também ele gostava de mentir. A partir de 1984, quando Yang Chu entrou para a escola média, ele costumava dizer que ele tinha um QI de 140, mas na verdade, através de estudos, e das médias escolares, viu-se que na realidade o QI dele era entre 95 e 100 pontos, e não os 140 que ele gostava de dizer. O Yang Chu ele era daltônico, mas apesar disso ele gostava bastante de artes, de desenhar, pintar, e também gostava de poesia. E o Yang Chu também era um bom atleta. Ele gostava de cantar e ele tinha uma banda, Evergreen, que se apresentava com músicas gospel dentro da igreja. Que irônico, né? E já na adolescência ele começou a acumular pequenos delitos e também algumas condenações. Quando fez 18 anos, o Yang Chu foi pela primeira vez para um centro de detenção e a partir daí ele foi entrando e saindo da prisão. Yang Chu acabou se casando com a namorada dele, a Huan, em 23 de junho de 1993. E aí, como ele precisava pagar o aluguel, agora que ele era um homem de família, aí ele foi roubando para poder pagar o aluguel e as contas da casa. E o casamento deles até que durou, foram 6 anos. E eles até tiveram um filho, que nasceu em 26 de outubro de 1994. Mas em 27 de outubro de 2000, a esposa dele, Huan, pediu o divórcio. Por quê? O Yang Chu, ele acabou sendo preso, acusado de estupro de vulnerável. Uma garota estava caminhando num beco escuro, ele viu uma oportunidade e acabou violentando essa garota. Ela tinha apenas 15 anos, porque a lista do Yang Chu já era extensa antes disso. E algumas dessas prisões dele, a esposa dele sabia, porque algumas delas foram enquanto ele estava casado com ela. Então que ele não era boa coisa, ela já sabia. Mesmo porque em 88, 91 e 93, ele foi preso por roubo. Em 91 ele pegou 10 meses e em 93 ele pegou 8 meses de prisão. Em 1995 ele foi condenado a pagar 3.000 wons, que é a moeda sul-coreana, que dá mais ou menos 11 mil reais por venda de pornografia ilegal. E não para por aí. Em 1998, Yang Chu foi condenado a 2 anos de prisão por roubo, falsificação, além de roubo de identidade. Até chegar então a 2000, quando a esposa pediu a separação, pela condenação de 3 anos e 6 meses de prisão pelo abuso sexual infantil. Só que esse tempo que o Yang Chu ficou na prisão, ele aproveitou para ler um livro sobre Jong Do-young. E quem vem a ser essa pessoa? Pois bem, eu te respondo, ele é um predador em série que entre junho de 99 e abril de 2000 tirou a vida de 9 pessoas ricas. Vou trazer o caso dele aqui também no canal. Então, depois de ler o livro sobre este, assassino em série, o Yang Chu decidiu então que ele ia seguir os ensinamentos do mestre dele. Agora eu só queria que alguém me explicasse como é que esse tipo de livro sobre um serial killer está disponível dentro de um presídio. Ou se alguém levou esse livro até ele, ou se levou, sabendo ou escondido. O fato é que é inacreditável e inaceitável esse tipo de coisa, se permitir que alguém faça um cursinho, para serial killer. Então, assim que ele saiu da prisão em 2003, ele decidiu então que a vida dele ia ser pôr em prática, executar o que ele leu sobre o Jong Do-young. Só que para treinar isso em prática, ele começou a covardemente atacar cães. Como ele fazia? Ele batia nesses cães, tanta violência, que quando esses cães estavam indefesos no chão, ele ia lá e esmagava o crânio deles com um martelo. Gente, quanta crueldade. Então, depois de e tirar a vida de vários cães, o Yang Chu decidiu que já estava pronto para partir então para os seres humanos. Então, em 24 de setembro de 2003, 13 dias apenas depois de sair da prisão, Yang Chu entrou numa igreja e depois ficou um tempo ali observando, ao redor. Aí ele viu um senhor idoso sair dali de dentro. Ele pegou e seguiu esse senhor até a casa dele. Quando ele entrou, o Yang Chu olhou, não viu ninguém ali na redondeza, ele pulou o muro para dentro da casa desse senhor. Lá dentro ele estava com uma outra senhora e eles estavam conversando distraídos. Não imaginavam que alguém estivesse ali dentro do quintal, ainda mais preparando algo terrível contra eles. De dentro da mochila que o Yang Chu levava, ele tirou as luvas, colocou e tirou também o martelo. E foi com esse martelo que ele tirou a vida desse casal brutalmente. Ele não levou nenhuma moeda do casal ali da casa, nada. Ele só tirou a vida dos dois por ódio e por vingança, por eles serem ricos. E foi assim que ele seguiu com os crimes, seguindo idosos que iam para a igreja pela manhã, que ele disse que era o horário melhor, porque geralmente algumas pessoas saíam de casa para trabalhar e esses idosos ficavam sozinhos. E aí seria mais fácil para ele executar os crimes. E assim ele tirou a vida de vários idosos, principalmente por eles serem ricos, por esse ódio que ele sentia deles. E o que mais chocou a polícia foi a brutalidade com que eles foram mortos.
Por isso também era difícil a identificação deles. Então, durante o tempo que ele não estava tirando a vida dessas pessoas, ele estava praticando alguns golpes para sobreviver. Ele se disfarçava de policial e ia nas lojas cobrar valores dos empresários, como se fossem multas. Aí um dia, claro, a polícia estava toda, em alerta, atrás do assassino, desse criminoso. Um dia, uma câmera flagrou este homem pela televisão. Era uma câmera de segurança e essas imagens passaram na televisão. E aí, uma pessoa que estava assistindo reconheceu aquela jaqueta como sendo do pai dela, que tinha falecido. E aí a polícia logo ligou os fatos e viu que aquele era o assassino. Só que ele estava de costas. E aí, essa imagem foi amplamente divulgada e também a polícia divulgou a pegada do sapato que ele usava, que o assassino usava. E aí, claro que o Yang Chiu também estava assistindo, também estava vendo, acompanhando tudo que acontecia, para saber, a forma dele escapar da polícia. E aí, como ele ficou sabendo, porque a polícia deu muitas informações, ele então jogou a jaqueta fora, trocou o sapato que ele usava, começou a ter um pouco mais de cuidado. E aí ele mudou o foco dele. Não era mais pessoas ricas. E o fato que gerou muita controvérsia foi o fato de a polícia divulgar muitas informações sobre o caso, ao ponto de o próprio assassino ver tudo aquilo que estava sendo procurado sobre ele e ele mudar o modus operandi, que foi o que ele fez. E a polícia também fez uma bagunça, a polícia coreana, ela recebeu muitas críticas. Também era uma polícia que não estava acostumada com esse tipo de crime, não estava acostumada com o serial killer, e aí eles não tinham experiência sobre esse assunto, sobre um crime tão pesado, tão grave quanto esse. Então eles ficaram bastante perdidos. Então, como ele não queria ser pego e ele viu tudo aquilo que estava saindo sobre o criminoso, ele acabou então mudando o seu modus operandi porque ele não queria ser pego. Lembrando que esse martelo que ele usava para cometer os crimes foi fabricado por ele mesmo. Como ele tinha um braço curto, então ele fez um cabo de martelo mais curto para caber dentro da mochila que ele levava. E também a parte de cima de ferro, ele que produziu e ele fez com um material muito mais pesado para ser destruidor mesmo. Então ele cometia os crimes, guardava lá dentro e ia embora. Só que depois dessa descoberta dele, ele acabou se livrando também do martelo. Nesse tempo também, como ele já estava solteiro, sozinho, não tinha mais casa para morar depois que ele saiu da prisão, porque ele tinha se separado, a esposa tinha pedido divórcio, então ele foi morar sozinho e aí ele se encontrava com algumas moças, com algumas prostitutas. E por uma dessas ele acabou se apaixonando e ele acabou pedindo, para ela namorar com ele quis ter um relacionamento com ela. E ela não quis, ela rejeitou Yang Chiu. E porque também ela tinha descoberto o passado criminoso dele. E como ele foi rejeitado por ela, ele ficou revoltado e tirou a vida dela. E o ódio dele por mulheres cresceu ainda mais, tanto por ela quanto com as outras moças que trabalhavam também como prostitutas. O que fez com que o Yang Chiu tirasse a vida de pelo menos 10 moças que trabalhavam assim como esta moça, como prostitutas. Só que com elas ele estava mudando, o modus operandi e ele começou a usar uma adaga. Então, para ele tirar a vida delas, ele tinha que trazê-las até ele. E ele então ligava para os serviços, dessas moças, e aí ele pedia sempre moças jovens, atraentes, bonitas, e ainda dizia que as feias e velhas não serviam. Então, quando essas moças chegavam até a casa dele, ele tirava a vida delas com essa adaga. Em alguns lugares diz que ele não teve relação sexual com elas, em outros dizem que sim, que ele sim tinha relações com elas, ou antes ou depois de morta. Eu acredito que ele tinha sim relações por tudo que ele fez. Sem contar que a polícia descobriu também, que ele contou para a polícia, que ele comeu o fígado dessas pessoas e que ele também pode ter praticado então a necrofilia, além do canibalismo. Yang Chiu então decapitava essas vítimas, cortava elas em pedaços, entre 16 a 18 pedaços, e colocava, enterrava em uma costa, próximo do templo de Pangwon. Ele disse que ele fazia tudo isso, todos os crimes que ele cometia, que era para refrescar a mente e o corpo. E isso é doentio. O Yang Chiu diz que não conseguia dormir e diz que quando ele cometia esses crimes, ele dormia por noites seguidas tranquilamente e que ele conseguia relaxar depois de cometer os crimes. Ele disse que depois do primeiro crime, ele sentiu uma emoção tão grande que ele conseguiu dormir por dias. E aí que começou essa saga dele. Então, depois de mutilar esses corpos, ele esperou todo o sangue secar e colocou tudo em sacos de lixo até desovar esses corpos. Outra parte macabra desse caso e do Yang Chiu foi que ele tirou uma radiografia de corpo inteiro para ele estudar a anatomia, para então ser um pouco mais preciso nos seus cortes e no desmembramento das suas vítimas. O pior no caso das prostitutas
prostitutas é que geralmente elas não tinham família para buscar por elas, porque ou elas tinham fugido de casa, ou elas já nem moravam mais com a família, então elas viviam sozinhas, então para sentir falta delas era mais difícil. E os cafetões, né, que comandavam esse prostíbulo, eles imaginavam que elas tinham ido embora, tinham desistido dessa vida e tinham sumido, fugido. Então demorou para eles sentirem falta e perceberem que algo de errado estava acontecendo. Então ninguém procurou por elas por um tempo. Já no caso dos idosos, eles tinham famílias, né, e eram famílias ricas. Então logo que aconteceu aquilo com eles, todo mundo já ficou desesperado. Todo mundo já ficou sabendo, mas porque era dentro da casa deles. Até que um desses cafetões começou a imaginar que talvez pudesse ter algo a mais, além desse simples sumiço delas. Então ele começou a desconfiar de que pudesse ter um sequestro. Ele não imaginou em morte, mas ele imaginou que elas pudessem estar sendo sequestradas por alguém. Mas então tudo começou a dar errado pro Yang-chul. Por quê? Ele ficou com os pertences das vítimas e um destes celulares que entregou ele para a polícia. Um dos cafetões recebeu então uma ligação que veio do celular de uma dessas moças. E quem ligou foi Yang-chul. Ele ligou para pedir um serviço novamente e ele queria, claro, mais uma vítima. Só que esse cafetão reconheceu o número como sendo de uma das moças que trabalhavam para ele. Só que era um homem que estava ligando. E aí ele ligou os pontos. E aí o Yang-chul fez o seu pedido e o cafetão anotou e enviou uma moça. Junto com ela, ele que conhecia algumas pessoas da polícia, avisou e a polícia foi junto. Quando a polícia chegou na casa do Yang-chul, ele ainda tentou resistir à prisão e ele também tentou ingerir, engolir uma folha de jornal onde tinha o serviço de acompanhante para tentar fingir que não era ele, só que não deu certo. Em 17 de julho de 2004, Yo Yang-chul acabou sendo preso. Ele foi levado para a delegacia, só que ele arrumou uma confusão por lá. Ele tentou manipular a polícia, tentou enrolar todo mundo, e aí a polícia acabou então fazendo com que ele confessasse, só que a polícia usou de métodos, digamos, não muito gentis com ele. Tanto que ele acabou ficando com o olho roxo. E aí ele deu uma enrolada ali na polícia e acabou conseguindo fugir. É isso mesmo, depois de preso, ele conseguiu fugir. E aí que a polícia sul-coreana recebeu mais uma vez muitas críticas, né? Por ter conseguido prender o criminoso e deixar ele fugir. E aí eles saíram correndo atrás dele pelas ruas e ficavam parando as pessoas, né? Virando as pessoas para descobrir quem que ele era e tal. Alguns dizem que foi só no outro dia que ele foi encontrado, mas enfim, eles até acabaram encontrando um homem com um ovo no olho. E era justamente no olho que estava roxo, porque ele apoiou da polícia. E ele estava com o ovo cozido no olho. E aí assim a polícia acabou ligando os fatos e prendeu o Yang-chul. Dessa vez, permanentemente. Gente, que loucura isso. Outra questão que falaram também foi da corrupção da polícia, que demorou demais para prender o Yang-chul, o que fez com que ele conseguisse tirar a vida de mais pessoas, e a polícia poderia então ter prendido ele antes. E aí as pessoas também falaram da falta de eficiência, né? Da ineficiência da polícia. Quando a polícia foi fazer o Yang-chul confessar, além de não ser muito gentil com ele, usou também de psicologia negativa com ele. O que eles fizeram? Para ele poder confessar, além, né, de tudo que eles fizeram, eles também disseram que, não foi você que fez isso não. Você não tem coragem de fazer isso. Você é muito fraquinho, muito pequenininho. Jamais que você ia conseguir fazer isso. E aí, isso acabou entrando na mente dele, com o ego, né, gigante dele. Ele acabou então dizendo que foi ele sim que fez aquilo e que ele sabia exatamente onde estava tudo e que ele ia levar a polícia onde ele tinha enterrado todas essas pessoas que ele, né, matou. Uma psicologia reversa. Mas na realidade o Yo Yang-chul, ele confessou mais de 100 assassinatos, o que fez com que ele fosse considerado o maior serial killer da Coreia do Sul. Durante o julgamento, o Yang-chul não demonstrou nem ter arrependimento e também nem remorso. Ele disse que as prostitutas eram anormais e que as mulheres não devem ser vagabundas. Ele disse ainda que os ricos eram piores que cães e que eles devem saber o que eles fizeram. Em 19 de junho de 2005, o Supremo Tribunal sentenciou Yang-chul à pena de morte. Apesar de a pena de morte não ser aplicada desde 1997, ela não era mais utilizada e a justiça também não queria mais a pena capital, que inclusive na Coreia do Sul é por enforcamento ou fuzilamento. Só que depois dos crimes, né, do Yang-chul, a justiça disse que não tinha como não dar essa pena para ele. E a sociedade também pediu, né, trouxe esse assunto em pauta novamente. Muitas pessoas queriam sim a volta da pena de morte. Mas segundo a justiça da Coreia do Sul, a
assassinatos de mais de 20 pessoas são muito sérios naquela nação. Sem contar toda essa dor infligida pelo Yang Chu na vítima e também na família, além de toda a sociedade. Só que o próprio Yang Chu, ele queria a pena de morte. Ele queria morrer logo porque ele não queria ter que passar o resto da vida dele no corredor da morte, esperando para morrer. E ele disse que ia se arrepender pelo resto da vida dele. E ele queria realmente que essa pena fosse aplicada o mais rápido possível, para ele não ter que conviver com esse arrependimento. O problema é a família da vítima ter que conviver com a dor da perda desses entes queridos. Esse crime chocou toda a Coreia do Sul e abalou também toda a estrutura social, do país. Uma das coisas bizarras também que aconteceram foi que quando Yang Chu ele foi obrigado a assinar a confissão, porque ele já tinha confessado verbalmente, mas ele tinha que assinar a confissão. Ele disse então que ele só assinaria essa confissão se a mãe dele estivesse lá na delegacia e ele então pudesse confessar tudo, falando para ela tudo na frente dela. Imagina que coisa horrível ele ter que confessar todos esses crimes, tudo que ele fez na frente da própria mãe. Mas foi o que ele queria. E a polícia atendeu então e a mãe dele foi levada até a delegacia para ele então falar tudo que ele fez na frente da mãe. Gente, só o fato de ele ter pedido isso para a polícia, eles ficaram extremamente chocados. Ainda mais ele contando tudo com detalhes para a própria mãe. Também seria uma forma de punir a mãe, porque ele tinha essa revolta, esse ressentimento, essa raiva da mãe dentro dele, Ele queria então expor tudo isso, meio que querendo culpar a mãe pelo que ele fez. Agora, por que ele ficou conhecido, como o assassino da capa de chuva? Na realidade, as pessoas podiam pensar, que ele cometeu esses crimes usando uma capa de chuva. Só que não, isso não tem nada a ver. O que aconteceu foi que, quando ele foi mostrar para a polícia onde estavam os corpos, onde ele tinha, desovado esses corpos, era um dia que estava chovendo. E eles colocaram nele, a polícia colocou no Yang Chu uma capa de chuva. E aí essa imagem rodou, o país todo dele lá com essa capa de chuva, mostrando o local, e rodou jornais, revistas. E aí então, quando alguém ia falar sobre ele, falava, é aquele lá, o assassino da capa de chuva. Então foi por isso que ele ficou conhecido dessa forma. Essa então é a história. Esse caso também acabou influenciando produções e também, além de filme, inspirado na história, do assassino da capa de chuva, existe também uma série da Netflix que conta aí com detalhes os depoimentos, é uma série documental que fala aí, sobre tudo que aconteceu em volta, deste crime horrível, desses crimes todos horríveis do assassino da capa de chuva, o Yang Chu. E você conhecia essa história, esse caso chocante que aconteceu na Coreia do Sul, que assustou todos os coreanos? Conta aqui nos comentários. Aproveita e clica aqui, tem vídeos para você conferir também no canal. Não esquece de curtir e compartilhar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado. Obrigada por assistir e a gente se encontra no próximo caso.